Olá novamente, pessoal. Bem-vindos à terceira semana do curso. Essa semana vamos falar sobre um tipo especial de equações chamado equações autônomas. Por serem um tipo especial de equação, elas possuem sua dinâmica expressa essencialmente ao redor de pontos de equilíbrio, que é algo que vamos estudar bastante extensivamente nessa semana. Elas também naturalmente se relacionam a equações logísticas populacionais, onde esses pontos de equilíbrio podem ser vistos como um número de população que fica constante se você levar em conta a taxa de crescimento, de nascimento e de mortes, por exemplo, em uma população de alguma espécie. Vamos passar à definição básica da semana. Uma equação diferencial é dita autônoma se for da forma y' é igual a f de y. Lembrem que usualmente a equação, comumente você pode escrever ela da forma y' é igual a f de yt. E é esse t aqui que a gente não quer que aconteça. Portanto, a equação, ainda estamos atendo ao caso de ordem 1, vai ser escrita como y' é igual a f de y. Por exemplo, a equação y' é igual a y², separável, ela é autônoma, pois ela não depende de t, não tem nenhum t explícito. Já a equação y' é igual a y², t tem um t solto, portanto não é autônoma. Notem ainda que equações autônomas podem ter termos constantes somados a ela. Em particular, o que nós vamos estudar como equações diferenciais ordinárias a coeficientes, equações diferenciais lineares a coeficientes constantes são autônomas. Equações autônomas nos permitem fazer um desenho muito interessante chamado linha de fase. Se você fixar uma linha real, uma reta real, pensando que este é o eixo y, você pode pensar que a cada ponto y é associada uma velocidade, que pode ser na direção favorável ao eixo y, ou seja, positiva, ou negativa. E essa linha de fase conta a história da equação, no sentido que, se você começa em um ponto, se você quer saber para que direção a sua partícula que foi soltada naquele ponto vai no próximo instante, tudo que você tem que olhar é a direção que está escrita na sua linha de fase. Ou seja, se o seu y em t0 é tal que f neste valor de y é positiva, então a sua partícula vai se mover na direção de y. Se ela for negativa, a partícula vai para o outro lado. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, se a sua equação é dada pela função f de y igual a esta função de terceiro grau aqui, vocês podem ver que esta função ela tem zeros em 1, 2 e 3, e os sinais são da seguinte forma. Isso significa que se a sua partícula for depositada na posição y igual a 0, ela será arremessada na direção negativa do eixo com velocidade 6. Mas se ela estiver no ponto 1,5, ela irá na direção positiva com velocidade 3,75. E a parte importante de equações autônomas é que a direção para onde ela vai e a velocidade só depende da posição onde ela está no momento. Não depende do tempo em que ela chegou a essa posição. Portanto, independente do tempo, se ela chegou na posição 1,5, ela vai estar com velocidade 3,75 na direção positiva. Se ela chegou no ponto y igual a 0, ela vai estar com velocidade menos 6, ou velocidade 6, na direção negativa. Isso nos leva à conclusão que a dinâmica de uma equação autônoma é essencialmente feita
ao redor de pontos de equilíbrio. Dada uma equação diferencial autônoma da forma y' igual a f de y, um ponto y estrela, a gente vai notar aqui y estrela só para diferenciar de um y usual, tudo bem? Só para falar que esse y aqui é especial. Ele é dito de equilíbrio se essa função f zona, que dita a velocidade do seu movimento, for zero nesse ponto. Veja que interessante o que acontece aqui. Se vocês olharem naquele exemplo que a gente estava conversando, os pontos 1, 2 e 3 são zeros da f-zona. Aqui zero no 1, aqui zero no 2, aqui zero no 3. Então, se você começa nesse ponto, digamos que o seu y de 0 é igual a 1, o que acontece é que o seu y' de 0 é 0. E sua partícula acaba se mantendo lá. E ela se mantém lá o tempo todo. Ou seja, se você soltar uma partícula no y estrela, y de t igual a y estrela, constante, é uma solução para a sua EDO. Isso pode ser visto de duas formas. Você pode ver de forma física. Se você soltar ela naquele ponto, você se mantém com velocidade zero o tempo todo. Então é só ficar paradinho lá para ser uma solução. Ou você pode ver isso de forma analítica, demonstrando o resultado. Se você tomar a função y de t igual a y estrela, então, plugando na EDO, você tem que, por um lado, y de t é igual a zero, pois y é constante. Por outro lado, f de y de t, como você só está calculando em um ponto, no y estrela, isso é igual a zero. Como zero é igual a zero, então seu y' satisfaz f de y de t em cada instante t. Ou seja, esta função aqui é uma solução da sua EDO. Sumarizando, dada uma equação autônoma, a dinâmica é feita da seguinte forma. Essencialmente, viu? Quase sempre, não é para todas as equações, mas quase sempre isso pode acontecer. Você tem seus pontos de equilíbrio e, se você não começou no seu ponto de equilíbrio, a sua tendência é ir para algum ponto de equilíbrio. Então existem pontos de equilíbrio que são repelentes, ou seja, se você começa próximo deles, a sua tendência é ir para longe deles. E tem pontos de equilíbrio que são atratores, ou seja, se você começa próximo deles, a sua tendência é ir para eles. Pontos como este 1 são chamados de pontos de equilíbrio instável. E pontos como 2 são chamados de pontos de equilíbrio estável. Pense nas duas situações. Se você colocar uma bolinha no topo de uma montanha, exatamente no topo mesmo, ela vai ficar paradinha lá. Até que aconteça algum vento ou qualquer outra coisa que tire ela desse topo perfeito. E uma vez que ela se desloca para fora, ela começa a rolar para baixo. Ou seja, lá no topo, realmente você está em um ponto de equilíbrio. Mas qualquer perturbação que você tenha, você vai para longe dele. Você é naturalmente jogado para longe dele. Por outro lado, se você está no fundo de um vale, então certamente você vai ficar parado lá. Mas o melhor que isso é, se alguém mover esta bolinha, se ela se mover para qualquer lado, ela vai voltar para aquele ponto de equilíbrio estável. Ele é estável porque ele se autossustenta, ele se autoequilibra.
ele é estável a menos de perturbações pequenas. É claro que se você der um chute nessa bola, ele vai para o outro lado e vai para longe. Mas se a perturbação for pequena, ela sempre vai voltar lá para aquele poço. Na física, normalmente você quer trabalhar e encontrar soluções estáveis, mas soluções instáveis não acontecem na natureza. Elas existem, podem existir, mas por milésimos de segundos, e depois elas se deterioram. Vamos entender esses conceitos em uma forma um pouquinho mais prática, estudando dinâmica populacional. Suponha que você tem alguma população de alguma espécie simples, como bactéria ou algo assim. Suponha ainda que existe espaço abundante e existe alimento abundante, energia abundante, de forma que elas possam se reproduzir livremente. Então é natural pensar que a velocidade com que a população se expande é diretamente proporcional à população. Ou seja, se você estiver em um instante t0 do tempo, então a velocidade com que a população está se expandindo vai ser essencialmente algum número vezes a população atual. Um exemplo muito simples: algumas bactérias são muito simples e elas simplesmente se dividem em duas ao passar do tempo. Chegamos aqui 1 minuto. É claro, depois que passa mais 1 minuto, essas duas vão se dividir em 4. E assim por diante. Isso é típico de um crescimento exponencial, como estamos cansados de ouvir sobre o coronavírus. Portanto, a velocidade, a taxa com que a população cresce é simplesmente 2 vezes a população atual. Ou seja, cada indivíduo da população no instante t0 vai se tornar 2 indivíduos nesse instante. Se quiser colocar em unidades, então a taxa de crescimento vai ser 2 vezes a população atual, o número de habitantes atuais, por minuto. E por que isso é chamado de crescimento exponencial? Bem, se você resolver esta equação aqui, só notem que, por convenção, nós estamos assumindo que R é constante. É igual a 2, por exemplo, se você quiser algum número. Portanto, você tem uma equação separável bastante simples. E é fácil de ver que as soluções são do tipo A vezes a exponencial de RT. Se você traçar a linha de fase, você vai notar que o y igual a 0, ou p igual a 0, é um ponto de equilíbrio. Mas se você começar em qualquer p que não é 0, em qualquer p positivo, você vai ganhar um múltiplo positivo desse p. O mais interessante é, quanto maior o p, maior vai ser a variação da população. E se você traçar o gráfico das soluções, é claro que se você começar com uma população nula, com nenhum indivíduo, você vai continuar sem nenhum indivíduo. Se você começar sequer com um indivíduo, em 1 minuto ele vai virar 2 indivíduos, esses 2 vão virar 4, esses 4 vão virar 8, e 16, e por assim, e assim em diante. Caracterizando que a população cresce exponencialmente. Mas é claro que bactérias são espécies muito simples, e mesmo elas estão sujeitas a fatores externos e fatores logísticos. Algo natural a se pensar é que o R não é constante, mas sim que ele depende da quantidade da população. Ou seja, normalmente se você tem muita população, a tendência é que não haja tanto crescimento.
não haja tanto crescimento por indivíduo. Portanto, um chute é pensar que R é uma função de y, o que nos leva naturalmente a uma equação autônoma. Um segundo modelo simples de crescimento é o chamado de crescimento logístico, que leva em consideração exatamente essas limitações naturais que a natureza traz para um supercrescimento. Ou seja, normalmente, se você tem gente demais, acaba a comida. Se acaba a comida, esse limiar de pessoas, que seriam as pessoas demais, acabam decaindo. O modelo que leva isso em consideração é chamada equação de Verhulst, onde o nosso novo R, ou seja, a nova objeto multiplicando o y, ele depende da própria população. Antes de passar à solução da equação, vamos estudar um pouco esse novo f de y, seus pontos de equilíbrio e sua linha de fase. Como podemos ver facilmente, a equação de f ela zera exatamente quando y é igual a zero ou quando 1 menos 1 y sobre k é igual a zero, que é a mesma coisa que pedir y é igual a k. A nível de soluções da equação, isso significa que a solução constante igual a zero está presente, ela fica lá, e existe mais uma solução com a população constante igual a k. E uma análise breve de sinais do f nos mostra que o f é positivo entre 0 e k e negativo acima do k. Então, quando y é maior que k, esse termo aqui fica negativo. Quando y está entre 0 e k, ou quando é menor que k, esse termo aqui é positivo. Portanto, as soluções abaixo do limite da solução limite k tendem a crescer. Então, populações que estão abaixo do limite populações que têm menos de k habitantes, o número delas crescem. E pela existência e unicidade de soluções, a gente conclui que duas linhas nunca se cruzam. Quer dizer que soluções que estão abaixo de k, elas vão crescer, ficar arbitrariamente próximas da solução k. Por outro lado, populações que têm mais de k habitantes vão sofrer um decrescimento em seu número total. E novamente, como duas linhas nunca se cruzam, elas vão tender arbitrariamente próximas a essa população estável k, a essa solução da equação constante igual a k, mas nunca vão chegar a k. Analiticamente, estas soluções, esta equação é uma equação separável e pode ser resolvida de tal forma. Se separar y de um lado, nós observamos que podemos usar o método de frações parciais para fazer essa integral. No final das contas, a gente encontra que y de t obedece a equação, tem o formato onde y0 é exatamente o valor de y no instante de tempo zero. Notem que o comportamento dessa função é exatamente o esperado pela análise qualitativa. Se y0 for menor do que k, e é claro que a gente sempre vai pedir maior do que zero, isso implica que, então, esse termo aqui, ele é positivo. Como ele é positivo, e ele está multiplicando o único termo que varia com t na equação, então a equação ela se torna crescente. Não tem motivo. E menos RT é decrescente.
Como esse termo aqui é positivo, significa que o denominador está decrescendo, ou seja, você está dividindo por números menores quando o tempo passa. Portanto, a sua função vai crescer. Mas ainda, o limite de y, quando t vai para o infinito, quando t vai para o infinito, o único termo, dependendo de t, é isso daqui. Quando t vai para o infinito, isso zera. Então o limite fica y0, k dividido por y0 é igual a k. Notem que esse limite aqui independe se você está tomando y0 maior ou menor que k. Quando y0 é maior do que k, então esse termo aqui é negativo. Mas novamente, este é o único termo multiplicando o único termo que varia, e esse aqui é decrescente. Então você tem um y0 que está somando com um termo negativo, e esse termo negativo está diminuindo cada vez em módulo. Ou seja, a soma y0, mas esse está aumentando. Como essa soma está no denominador, então a fração ela vai estar diminuindo. Como analisamos anteriormente, independente do y0 ser maior ou menor que k, o limite quando t vai para o infinito é sempre k. Esse comportamento é característico da seguinte situação. O meio ambiente ele não suporta um número infinito de seres de uma mesma espécie, nem um número infinito de seres, né? E esse k é o número limite que o ambiente está suportando. Então, quando esse número é ultrapassado, as espécies elas começam a decair. Esse número excedente tende a decair. E é isso que essa equação mostra. Se você tiver menos do que o número máximo que a natureza permite, a espécie tende a procriar e a população aumentar. Mas se não tiver comida suficiente, a população extra, a que excede a comida, tende a decair. Existe ainda um terceiro modelo logístico que lida com um ponto de equilíbrio extra. Esse terceiro modelo ele ainda considera a situação em que a espécie precisa de um número mínimo de indivíduos para ela se procriar. Ou seja, uma espécie onde uma comunidade muito pequena ou não consegue se reproduzir ou não consegue aumentar de número. Apesar da terceira equação parecer muito mais complicada, a análise é muito similar. Notem, por exemplo, que o f de y agora tem 3 pontos de equilíbrio, tem 3 valores de y onde ele dá 0. Ele é 0, o f de y é 0 quando algum dos termos for 0. Esse termo aqui é 0 no 0. Esse termo é 0 no k. E esse termo é 0 no t. Eu vou assumir que o k é maior do que o t. E a nível de sinal, a gente tem que o y sempre vai ser positivo. Esse termo aqui, ele sempre vai ser negativo quando y é menor do que k, e positivo. Perdoe-me. Ele vai ser positivo quando y é menor do que k e negativo quando atravessa o k. E o último termo, positivo até o t e em seguida negativo. Ainda mais, não observem que a equação tem esse sinal de menos. Então, seja lá o que a gente tem dessa análise aqui, nós temos que inverter. Portanto, o f de y resulta que nesse trecho ele é negativo, nesse trecho ele é positivo e nesse trecho ele é negativo. Colocando essas informações no gráfico, a gente nota
que se a população estiver abaixo do T, ela decresce. Se a população estiver entre T e K, ela cresce. E se ela estiver acima do K, ela decresce. Isso significa o seguinte, que se você tiver poucos sujeitos, uma população pequena, a sua população ela se extingue, ela tende a se extinguir. A população começa a decrescer, não há crescimento populacional. Por exemplo, se você tiver uma comunidade muito pequena, em situações muito adversas, não existe população suficiente para combater essas situações adversas. Porém, se você passa de uma população limite que consegue estabilizar essas condições, digamos assim, que consegue procriar em si, então não tem nada impedindo a população ela começa a crescer. Contudo, a natureza não suporta infinitos membros de novo, ela suporta até K pessoas. Então, a partir de um determinado ponto, não tem comida para todo mundo e esse número excessivo começa a diminuir. Digamos. Mas observem que a análise qualitativa é muito simples. Nós simplesmente traçamos aqui os pontos de equilíbrio e fazemos essas linhazinhas. A gente só precisa dos sinais. As soluções dessa equação, outras propriedades que você pode notar das soluções a partir da equação é, por exemplo, a concavidade. Dando o exemplo da equação mais simples, então a concavidade ela é denotada, ela é caracterizada pelo sinal da segunda derivada. Se a segunda derivada for positiva, o gráfico é côncavo, ou côncavo para cima. Se a segunda derivada for negativa, o gráfico é convexo, ou côncavo para baixo. Dos dois lados, basta derivar a segunda equação. Distribuindo aqui, a gente tem ry menos ry ao quadrado sobre k. E fazendo a derivada, a gente fica com ry' menos 2ry y' sobre k, por regra da cadeia. Né? Porém, y' a gente já sabe quem é, basta substituir. Colocando termos em evidência, nós notamos que ganhamos exatamente um termo para analisar o sinal. Lembrando da linha de fase daquela equação, nós tínhamos crescimento entre 0 e k e decrescimento acima do k. A única diferença é que agora, quando o y for igual a k sobre 2, nós temos um ponto de inflexão. Quando y é menor que k sobre 2, a gente tem y duas linhas maior que zero, ou seja, concavidade para cima, e se não, nós temos concavidade para baixo. Quando a população inicial é maior do que k, a gente novamente tem concavidade para cima, pois o sinal deste daqui vai ser negativo, assim como o sinal desse. Portanto, crescimento, decrescimento, pontos de equilíbrio e concavidade são informações que conseguimos de forma relativamente fácil em equações autônomas. A equação em si, eventualmente, a gente não consegue resolver, se ela for muito complicada, mas o que é chamado de comportamento qualitativo é bastante visível. Nessa semana, vamos principalmente focar neste estudo de comportamento qualitativo, como vocês vão ver, tanto do questionário quanto a lista de exercícios. Por favor, dê uma olhada no livro, o tanto quanto precisarem. O livro está bem sucinto nessa parte e indico bastante o Boyce de Prima na parte de equações autônomas, seção 2.5, na edição 11. Ou procurem no canal predileto de vocês. Por favor, anotem suas dúvidas. Na quinta-feira a gente conversa a matéria. Na terça a gente tem mais um horáriozinho para tirar dúvidas. Certo? Bons estudos a todos. Ótima